Olá, meus irmãos e amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos estudando a Palavra de Deus, nos aprofundando mais sobre determinados assuntos que é estudado em escola bíblica dominical. E é com grande prazer que nós estamos aqui com a presença do nosso pastor titular, pastor Edson Borges de Souza, juntamente com o nosso pastor Gabriel, pastor que está à frente ali da nossa congregação do Jardim Colina. E hoje estaremos estudando como sempre, né, assuntos muito importantes, relevantes para a nossa vida espiritual. E antes de nós estarmos passando então a palavra para os nossos pastores, para estarem fazendo as suas primeiras considerações sobre o assunto, eu gostaria de ler, né, o texto áureo do nosso estudo de hoje, que está lá em 1 Reis, capítulo 3, no versículo 9, que diz assim: A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Nós vamos orar, pedindo a orientação do nosso Deus para o estudo e a reflexão, né, deste assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Pai querido, por mais esse dia, por mais este momento aqui com a nossa mesa de explanação bíblica, que o Senhor esteja nos dando o entendimento, sabedoria da Tua Palavra, para que nós possamos entender o que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e tem abençoado ricamente a nossa igreja, juntamente com os nossos pastores, ó Pai. Muito obrigado, Pai querido, por estarmos aqui neste momento, e te pedimos também pela vida do irmão Flávio, que está ali na transmissão deste trabalho, Senhor, e os demais, ó Pai querido, que também colaboraram para que este trabalho fosse ao ar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pastor Gabriel, que está aqui também conosco, pastor Edson, que o Senhor esteja dando a eles, ó Pai, sabedoria vinda dos altos céus, para que eles possam, assim, estar trazendo para nós mais conhecimento da Tua Palavra, para que nós possamos tirar as nossas dúvidas, que porventura venha a acontecer durante esta reflexão, Pai querido. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, né, no começo, é um assunto realmente importante para a nossa vida espiritual. E hoje estaremos estudando então sobre a vida de Salomão, né, o seu reinado. E nós vemos aqui, através da nossa revista, né, que são vários acontecimentos, né, que vêm a nos ensinar sobre a nossa vida cotidiana. E nós vemos que Salomão, né, um rei muito conhecido principalmente pela sua riqueza e pela sua sabedoria, não é? Então nós vamos hoje refletir um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais, né, nesse assunto que é de suma importância. Muitas vezes ficamos só na superfície, né, do conhecimento da Palavra de Deus, e isso vem trazer muitas consequências para a nossa vida. Precisamos realmente nos aprofundar no conhecimento da Palavra, para que realmente possamos entender muitas coisas que o nosso Deus tem a nos falar, tá bom? Então nós vamos então agora passar a palavra então para os nossos pastores, para fazer as suas primeiras considerações, e logo após vamos estar assim trazendo algumas reflexões a mais, né, sobre este assunto. Pastor Edson, então, não, pastor Gabriel, então vai iniciar então essa reflexão, e logo após então o pastor Edson. Saúdo a todos os nossos amados participantes desta mesa de explanação
internautas. E nesta noite nós vamos tratar aqui do reino de Israel. A lição chama-se O Reino Unido e trata especificamente de Salomão. Mas o reino era uno, íntegro, quando começou por Deus. Mais tarde, em razão de coisas que aconteceram, o reino tornou-se dividido. Mas a lição de hoje trata do reino antes da divisão, portanto, íntegro ou unido. Davi, depois de cantar ao Senhor, esboça suas últimas palavras já com idade avançada. Ele deixa tudo preparado para a proclamação do novo rei, seu filho Salomão. O rei deixa tudo devidamente organizado. Sacerdotes, levitas, cantores e porteiros estão prontos para servirem no templo que será erguido por Salomão, como registrado lá em 1 Crônicas 23 a 26, nesses capítulos. E ele guia seu filho Salomão na construção e ministra conselhos a ele. Salomão é ungido rei, enquanto Davi encoraja-o e se despede depois de 40 anos de liderança à frente de seu povo. Os livros dos reis, os dois livros, primeiro e segundo, estão divididos em 3 grandes seções. A primeira que relata o reinado de Salomão, a segunda que fala da divisão dos reinos de Israel e Judá, e a terceira que registra as histórias do reino do sul. Depois da morte do rei Davi, Salomão é constituído novo rei, foi devidamente preparado por seu pai para assumir tão honrosa majestade. Salomão, obviamente, não nasceu pronto, foi preparado. Todo aquele que almeja liderar precisa aprender a servir. Ninguém que é cheio de si, como Saul, está preparado para ser rei, e muitos ficam estagnados não por falta de competência intelectual, mas porque estão infectados com o vírus da autossuficiência. Nós conhecemos bem a história de Salomão para saber que era sábio, o mais sábio entre nós. Era rico, mas desejou mais sabedoria ao invés de riquezas. Então, uma consideração sobre a sabedoria de Salomão, oportuna, acredito. Pode-se dizer que sabedoria, aquilo que Salomão pediu a Deus, é uma característica de quem é sábio, ou do sábio, que reúne, sim, muitos conhecimentos, e Salomão era perito em muitas coisas, e que sabe aplicar esses conhecimentos com êxito na vida do dia a dia, na realidade que o cerca. Concentrando-se no sonho que Salomão teve, que foi discorrido sobre isso na escola também, em meio ao qual, neste sonho, pediu sabedoria a Deus, e esta lhe foi dada, um estudioso, professor de assiriologia na Universidade de Londres, assim comentou: a sabedoria é a correta compreensão da realidade e é a base da vida ética e moral, como está registrado em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. E é expressa na conduta da pessoa em temor do Senhor, que é a sua principal origem e objetivo, também dito em Provérbios 1,7. Ela surge de uma atitude de coração, de mente, e é expressa também por prudência nas relações do dia a dia seculares, e a sabedoria marca habilidades técnicas e perícia, e também é demonstrada na habilidade para julgar, que foi o que destacou Salomão quase que de imediato, na particularidade de ser sábio. E boa administração. Salomão era reconhecidamente rico, mas em sabedoria. Então nós vemos aí muitas pessoas hoje extremamente cultas, pós-doutorados, com vários doutorados, conhecimentos assim, muito acima da média, os tais pontos fora da curva, mas, embora sejam eruditos, não têm sabedoria, porque a sabedoria, a Bíblia diz que é um dom de Deus, é um aprendizado das condições que nos cercam, no contexto
em que nós vivemos, a compreensão sem passar por filtro ideológico nenhum, que nos faz compreender em essência, em realidade, os fatos, para que possamos aplicar sobre eles as nossas intervenções com sabedoria do alto. E resumindo o que o autor disse aqui, se nós lermos em Jó capítulo 28, versículo 28, diz assim, que o temor do Senhor é a sabedoria, e o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento ou inteligência. Então, Salomão mostrou tudo isso. E segue a revista dizendo que no período áureo ou de ouro de Israel, que está registrado em 1º livro de Reis 2, capítulos 2 a 4, também em 2º Crônicas, capítulo 1, que Davi, antes de morrer, deixou preciosas lições a seu filho Salomão. Primeiro diz para ele ter coragem, pede que ele guarde todos os mandamentos do Senhor, entregues por Moisés, e se ele fosse fiel a esses mandamentos, o Senhor cumpriria sua promessa feita a Davi, ou seja, que jamais deixaria o trono de Israel. O reinado de Salomão foi de paz e prosperidade, diferente da época de seu pai, que passou grande parte de sua jornada travando guerras, expandindo o reino. Salomão seria o que iria colher os frutos de anos de dedicação do pai, de muito suor, muito sangue derramado, que lutou para unir e fortalecer toda a nação. Davi, o rei, era pastor de ovelhas, o menor de sua casa, o menos experiente, e sua ascensão se deu com sangue e muito sofrimento. Salomão, por sua vez, foi criado dentro do palácio, regado de mordomia, herdou tudo que foi conquistado pelo pai. Por essa razão, reconhece que é um menino que precisa muito de sabedoria para conduzir o povo, uma vez que não sabia conduzir nem a si mesmo. Ele mesmo disse que não passava de uma criança. Então pede a Deus sabedoria, já que o Senhor lhe disse que daria o que ele desejasse. Eu tive um chefe, anos atrás, que dizia assim: pai rico, filho pobre, pai rico, filho nobre, neto pobre. Dizendo que à medida que uma geração que lutou muito para adquirir bens, ao passar para o filho não sabe valorizar tanto porque não teve que lutar por aquilo. E quando chega na vez dos descendentes do filho, aí então eles dilapidam todo o patrimônio. Salomão, talvez sabendo disso, ele pediu sabedoria a Deus. E Deus o abençoou, e Deus lhe deu sabedoria que se manifestou muito próximo de sua coroação. E o contexto, segue o autor, no qual fomos criados, nos influencia. Nós podemos ser levados a uma vida baseada no que temos em nossas mãos. Se não soubermos utilizar, ficaremos com as mãos vazias. O que nos faz lembrar de um dos primeiros ganhadores da antiga loteria esportiva, já extinta no Brasil. Ele foi conhecido nacionalmente pelo apelido de Dudu da Loteca. Ele ganhou sozinho todo o prêmio, ficou muito rico. Mas poucos anos depois, talvez 10 anos depois, ele estava de volta ao seu trabalho no campo, com uma enxada na mão. Não soube administrar. Então, se nós não tivermos a bênção de Deus, nós não saberemos viver na dificuldade, nós não saberemos viver na abundância, porque Ele é quem nos dá essa palavra que é tão repetida nesses livros aqui: sabedoria. Sabedoria. E o autor da nossa revista, ele segue dizendo que Salomão sabiamente pede o auxílio do Senhor, pois tinha tudo que um homem poderia ter, mas não sabia usar, não tinha experiência de gastos, tudo lhe vinha facilmente às mãos durante sua criação no palácio. E Deus lhe concede, e julga quase que de imediato um caso dificílimo, e sabiamente descobre quem era a verdadeira mãe. As duas mães se apresentaram a Salomão, apresentando-se como mães de um menino que sobreviveu. Elas moravam juntos, tinham filhos, ambos bebês. Uma delas perdeu o filho, talvez dormindo em cima, amanheceu o menino morto, e ambas foram ao rei, e ela pegou o filho da outra, que sobreviveu. E apresentaram-se ao rei dizendo que eu sou mãe dele, e a outra, não, a mãe sou eu.
Como dirimir tal dúvida? Salomão chamou um guarda e falou: parta o menino em dois, dê metade para cada uma. Aí o instinto materno de uma das mães, a verdadeira mãe, falou: não, majestade, não faça isso, pode dar o menino todo para ela, não faça isso. E ele entendeu que aquela era a mãe, disposta a sacrificar para que o filho fosse salvo, e mandou entregar para ela. Isso era uma aplicação lá naqueles tempos de uma psicologia que muitos séculos depois foi desenvolvida como ciência. Então nós vemos que ele usou de uma coisa que não existia: sabedoria de Deus, porque não usou psicologia como conhecemos hoje, usou sabedoria de Deus, conseguiu fazer aquele julgamento com acerto e começou a criar a sua fama de sábio. A concessão do Senhor a Salomão estava condicionada sempre a seus atos de obediência. E sabemos que no fim de sua carreira, Salomão não permaneceu fiel. Ele e suas várias esposas, uma coisa que era proibida ao rei pela lei de Moisés, admitiram a idolatria. E muitos perguntam: será que Salomão se salvou mesmo sendo sábio como aquele jeito, como era? Ele se salvou tendo se imiscuído na idolatria daquela maneira? Eu tenho a minha opinião aqui, posso mostrar se quiserem. Mas não podemos jamais esquecer que a obediência gera bênção como consequência, e a desobediência gera o mal, porque é a causa do mal. O desdobramento da desobediência é o mal a si e aos que se associam com tal pessoa. Então, meus irmãos, vou devolver a palavra ao nosso moderador, pastor irmão Oscar, para que ele dê prosseguimento à mesa. Mas, como eu disse, eu tenho aqui a minha interpretação de que Salomão foi resgatado por Deus, aqui na Bíblia. A minha opinião sem Bíblia não vale nada, mas a Bíblia diz: posso falar? Então vamos falar já, porque podemos esquecer do assunto e ficar no vazio. Em 2º livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, Deus está falando a Davi que ele não iria levantar o templo, embora ele tivesse acumulado todos os materiais para o templo, tudo, ouro, ferro, bronze, mas Deus falou: você não vai levantar o templo, mas o seu descendente. Então ele fala aqui no versículo 12, Deus falando a Davi: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, bem específico, um indivíduo, ele teve mais, mas era Salomão, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, o reino de Davi, via o descendente de Salomão. E fala sobre Salomão no versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E no 14 fala: eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E aqui, importantíssimo: se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homem. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então é a palavra de Deus: a minha misericórdia não retirarei dele. Isso é permanente. Então a Bíblia não registra o final de Salomão, mas eu creio que em razão dessa palavra que Deus prometeu que não apartaria a misericórdia, houve uma resolução boa e final. Apesar do pecado dele, que a gente acha tão grave, mas os nossos também não são menores, e fomos perdoados em Jesus. Eu devolvo agora a palavra ao nosso irmão Oscar. Muito bem. Eu tinha até preparado, pastor, essa pergunta para o final, para o fechamento realmente. Mas o pastor adiantou, mas eu vou pedir então para o pastor Edson dar a sua opinião no final, né? Porque nós sabemos que realmente é uma questão que não está muito claro, né, na palavra de Deus. Por isso, da necessidade de nós nos aprofundarmos, né, para entender determinadas coisas na palavra do nosso Deus. E eu então peço que o pastor Edson dê a sua opinião no final, para assim realmente nós fecharmos, né, essa reflexão aqui. Então eu passo então a palavra ao pastor Edson para fazer então as suas considerações sobre o estudo. Boa noite, irmão Oscar, boa noite, pastor Gabriel, nosso amado Flávio Claudino, e boa noite ao irmão e irmã e os amigos da internet
que nos acompanham nesta explanação bíblica, nesta mesa de explanação bíblica, hoje com o tema O Reino Unido no tempo de Salomão, não é? Já vimos o Reino Unido no tempo de Saul, de Davi e agora de Salomão, fechando 120 anos, né? 40 de Saul, 40 de Davi e agora 40 também de Salomão. Também na primeira lição é bom lembrar que tratou sobre a teocracia, né? A escolha do tipo de governo. Deus teocraticamente dirigiu o povo, mas o povo quer monarquia. Eles querem monarquia, mas Deus já havia, como já lembrou o pastor Gabriel, provido, não é, as normas caso eles optassem pela monarquia, lá em Deuteronômio 17. E aí, seguindo ao que o pastor Gabriel também já explanou, vamos ao lugar de adoração, que está em 1 Reis capítulo 5 até o capítulo 11, e 2 Crônicas capítulo 2 até o capítulo 9. E como bem coloca aqui o autor, boa parte das narrativas do reinado de Salomão gira em torno da construção do templo, não é? Vamos lembrar que até então é o tabernáculo, que é um templo móvel, que Deus mandou construir lá no deserto, quando eles iam a caminho da terra prometida. E todas as nações que adoravam seus deuses tinham seus templos, né, majestosos e tal. E Davi também queria construir um templo para Deus, né? Só que ele não pôde, como bem já explicado pelo pastor Gabriel, mas o seu filho faria isso, não é? E Davi, então, deixou tudo pronto, como vimos aí com o pastor Gabriel, tudo em ordem, né? Prata, ouro, madeira, a planta do templo, né? É interessante também que, nesse lugar de adoração que é o templo, e que é o único local de adoração para toda a nação, e isso a gente já vê em Deuteronômio, né? Um local onde toda a nação deve ir para adorar. Então esse local de adoração que é o templo reúne toda a nação. Toda a nação converge para lá, na festa da Páscoa, dos tabernáculos, não é? E assim eles vão para as principais celebrações, não é? Todos os anos. Então todo israelita, pelo menos 3 vezes ao ano, ele ia ao templo em Jerusalém para os serviços de adoração. O autor bem coloca aqui também que com a diplomacia com que Salomão trabalhava, o templo passou a ser construído, não é? E em 2 Crônicas nós temos aí aquele rei de Tiro, né? O rei Irão, que mandou madeiras, né, pelo mar Mediterrâneo até Jope, hoje chamado de Jafa, e ali Salomão buscava essa madeira, os cedros, né, para a construção do templo. E mandou também um homem chamado Urão-Abi, interessante, filho de uma mulher de Dan. Ele era cidadão de Tiro, mas casado com a mulher de Dan, israelita. E esse homem, Urão-Abi, era especialista, né, em ouro, em trabalhos assim especiais, e foi se juntar aos especialistas de Salomão, né? Como está aqui em 2 Crônicas 2, versículo 7, né? Ele se juntou aos especialistas que já estavam com Salomão em Judá e em Jerusalém, os quais meu pai Davi escolheu. Então Davi deixou tudo, até isso, especialista em todo tipo de obra. No livro de Reis descreve todas as dimensões do templo, não é? Que seria construído. Então não vou entrar nessas questões, porque toma muito tempo, não é? E assim, é maravilhoso a gente assim, com vagar, né, pastor Gabriel, Oscar, com o tempo, prestar atenção, não é? Em todos esses detalhes, como a Bíblia dá detalhes interessantes. E aí Salomão se torna um verdadeiro mestre de obras, não é?
Então, além de construir o templo, ele construiu também um palácio para si. Um palácio para a filha de Faraó com a qual ele se casou, né? Ele construiu muitos prédios nobres, né? Se tornou um grande construtor e que duraram mais de uma década, né? E foi assim, para esse tempo de construção, né? Ele ficou muito tempo aí, cerca de uma década construindo, né? E foi um tempo realmente de muita glória, muita glória. Deus prometera, como disse o pastor, ele pediu sabedoria e Deus deu riquezas, né, e tal. E Deus disse que ele seria o homem mais sábio de todos os tempos, o homem mais rico de todos os tempos, e realmente. E Werner Keller, né, do ciclo do livro, e a Bíblia tinha razão, ele coloca que hoje a arqueologia comprova que a Bíblia, na verdade, não relata nenhum texto do que foi realmente a glória de Salomão. Uma coisa assim indescritível, né, para os nossos tempos. É algo assim maravilhoso. Basta pensar que as pedras, né, que eram cortadas na montanha, porque 1 Reis 5 fala que não podia se ouvir barulho de ferramenta no local da construção. Então elas eram cortadas na montanha e eram pedras enormes, do tamanho talvez de quase de um tamanho de um ônibus como esses que param aí. Eles cortavam num tamanho exato. Olha que tecnologia. E transportavam essas pedras que eram encaixadas lá no local da construção. Então, infelizmente, muita gente associa a igreja a barulho. E o nosso saudoso pastor Isaías falava que a igreja não está ligada a barulho. A igreja é comparada à carta, por exemplo, né? 2 Coríntios. E carta ele dizia, não faz barulho. Leva a mensagem a grandes distâncias sem fazer barulho. E o templo de Salomão é um exemplo. Foi construído em silêncio. O reinado de Salomão foi um reinado de muita paz. Paz e prosperidade. Duas palavras importantes que a gente encontra também no Salmo 122. Não é? Que começa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E lá fala também de paz e prosperidade. Não há prosperidade sem paz. Veja os países em guerra civil, né? Ou numa guerra internacional, ou transnacional, e vai sendo tudo destruído, né? Então a paz é muito importante. Às vezes um casal, o marido ganha muito bem, a esposa ganha bem, mas o dinheiro não dá para nada porque não há paz na família. Não há paz, né? Então, Salomão construiu muitos prédios, não é? Também levou para ele, que a arca estava num local chamado Gibeão, que até hoje o pessoal não consegue bem localizar esse local, né? Sabe-se que é um local ali perto de Jerusalém, ali por ali, onde ficava o tabernáculo, a arca, né? Agora então ele leva a arca, os utensílios, né? Tudo que tinha para o templo. E tudo que o pai deixou, ouro, prata, tudo se torna então os tesouros da casa do Senhor, né? Interessante, Malaquias trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Então você tem os tesouros do rei e os tesouros da casa do Senhor, né? Lembra que naquele tempo não tinha banco, né? Então, o que era, exatamente, espécie de banco central, interessante. Tanto que quando havia guerra, que os reis vinham, né, eles já iam nos tesouros, né, a levar os tesouros do templo, também lá da casa do rei. E aí, depois de fazer essa mudança, né, trazendo todos a arca, todos os utensílios para o templo, né, terminando assim a obra, ele fez essa dedicação. E aí nós temos a dedicação do templo, não é? Onde Deus mais uma vez aparece a Salomão. Que se ele fosse obediente, etc. e tal, né? E o seu reino duraria, permaneceria, né? E o problema dos reis sempre foi esse, né? A desobediência. A desobediência, né? Então, a nossa maior necessidade, como já bem colocou o pastor Gabriel, é a obediência.
a Deus, né? Porque as promessas estão sempre precedidas por condições de obediência. Então, se não obedecer, a ira de Deus, que é santa e justa, vai vir para juízo, né? Porque Deus não suporta o pecado. Vejam que no tempo de Ezequiel já está, o cativeiro durou 70 anos, ele está no 30º ano já no cativeiro. E ele vê lá as salas do templo onde adoram Tamuz, uma divindade babilônica, sala de sodomia, quer dizer, o templo se tornou algo abjeto, né? E a glória do Senhor, a Shekinah, saiu do templo. E agora então aquele templo vai se tornar o que Deus havia já falado, que se eles não obedecessem, viraria ruína. E eles estavam seguros, né? Eles achavam, como a gente vê em Jeremias, que o templo deixava-os imunes aos ataques dos inimigos, né? Como já disse alguém, uma imunidade para lamentar, porque o juízo veio e eles pereceram, né? Veja que Jeremias também acusa que, porque quando se adorava, porque das lembranças que devemos ter hoje, né, pastor Gabriel, irmãos cá e nossos internautas, quando se fala de culto idólatra, a gente sempre pensa que eles ficavam diante do ídolo, e não é só isso. Eles sacrificavam bebês, eles escolhiam uma prostituta cultual para a conjunção física, embaixo de árvores, de templos, em montanha, em tudo quanto é lugar. Era uma coisa assim horrorosa, porque eles associavam aquela conjunção física às prostitutas cultuais à prosperidade da terra, ou seja, a terra ia dar produção se eles fizessem aquilo. Olha como eles estavam longe de Deus. E aí já viu, né? Como Deus não pune sem avisar, infelizmente tudo isso vai ser destruído, né? Então, a Deus se manifesta, Deus aprova com a sua glória a construção do templo, né? E a lição que podemos aplicar para nós hoje é que não basta ter um templo lindo e bonito, né, bem cuidado, tem que cuidar primeiro do templo, que é o nosso corpo, que é santuário do Espírito, né? Não fazer do templo, que ele coloca bem aqui, o templo não pode ser um local de eventos, né? Antigamente batia palma para cantar, agora bate palma porque se gostou da pregação, bate palma se gostou do solo, se gostou do coral. Então o que a gente vê em muitas celebrações hoje é como se fosse um evento mesmo, não é um culto de adoração, é um evento, né? E aí aumenta, como ele já colocou aqui, o número de desigrejados, né? Pessoas que entendem, no seu entendimento, que eles não precisam ir ao templo para adorar. Eles não precisam ir ao templo. Eles desprezam o templo. E no meu entendimento, eu digo assim, sem recuar, que desigrejado não é crente. Desigrejado não nasceu de novo. Porque todo crente genuíno, ele sente falta da casa de Deus, sente falta do povo de Deus, ele quer estar lá, adorando a Deus, não é? Ele sente falta mesmo da casa de Deus, como a gente vê Ana, por exemplo, aquela senhora que ficou viúva jovem, já com 84 anos, não se afastava do templo, lá em Lucas, não é? Jesus deu o supremo exemplo, sempre no templo, não é? Paulo, onde chegava, procurava uma sinagoga, né? Ia em Jerusalém, se ele estivesse, ia ao templo, como foi quando ele veio e acabou sendo preso, né? Depois que voltou de pregar entre os gentios. Então, o templo é a casa de Deus, é o lugar onde adoramos de maneira especial a Deus. Mas o povo no tempo de Salomão desprezou. Agora, vamos lembrar que Salomão casou-se com 700 mulheres, né? 700 princesas e mais 300 concubinas. Então, e esses casamentos eram o quê? Alianças, na verdade, internacionais, a maioria delas, né?
para fortalecer, como foi o caso da filha de Faraó. Aí já agora no seu filho, Roboão, vem lá o Faraó, já faz um estrago lá em Jerusalém, né? Depois Abias, né? E vem vindo, né? Asa foi fiel, mas o que a gente vê, de 21 reis, você vai tirar uns 6 ou 7 que foram fiéis, né? Depois você tem aqueles mais ou menos, e a maioria tudo ímpio mesmo, né? Terríveis. E a mão de Deus pesou e acabou Deus destruindo tudo pelos babilônios, né? Foi tudo destruído, né? E então, fazendo essa ressalva, né? Também ele coloca aqui o princípio fundamental da aliança de Deus com o povo é saber a verdade de que só o Senhor é Deus e de que só Ele pode ser adorado, né? Priorizar essa adoração, né? Essa adoração. É por isso que Tose diz, Deus quer antes adoradores que fazedores, né? Primeiro adorar. E quando Ele manda tirar o povo, lá através de Moisés, para me adorar, Ele ressalta todas as vezes, adorar, me adorar, me adorar, né? Então Deus nos criou para adorá-lo. E quando a gente adora a Deus é maravilhoso. Cantar a Deus, né? Reconhecendo sua soberania, o seu cuidado. Ouvir a sua palavra é algo maravilhoso. E finalmente, apesar de toda a sabedoria, toda a riqueza, como já bem disse o pastor Gabriel, Salomão na conclusão aqui teve um fim muito triste, não foi obediente até a morte, e a ira de Deus veio sobre ele, veio sobre o templo, né? E só que Deus vai sempre dando chance, né, para que o homem se arrependa, né? Mas eles não se arrependeram, foram só piorando. Basta ver a descrição de Ezequiel e de Jeremias para ver quanto que eles foram bem longe de Deus. Salomão deixou de ouvir a voz de Deus, né, e se encheu de orgulho, e com toda aquela riqueza, ele acabou então perecendo. Salomão, no seu tempo, aumentou os impostos, oprimiu o povo, quem se opunha ele perseguia, não é? E se ele tivesse cumprido o que está em Deuteronômio 17, não é? Com certeza ele teria tido um fim maravilhoso, não é? Mas creio no que já disse o pastor Gabriel, né? Já vou adiantar aqui, Oscar, depois a gente comenta, mas eu creio que uma chance Deus deu para ele. E esse texto que o pastor Gabriel leu é sine qua non, é um texto importante para mostrar isso, não é? E fica como lição para nós, não é? Devemos sempre ouvir a voz de Deus, priorizar a palavra de Deus, a vontade de Deus, não permitir, como diz aqui, ele bem lembra, a carne quer sempre dominar, mas devemos deixar que o Espírito de Deus realmente nos leve a fazer a vontade de Deus, valorizando a palavra de Deus, que é o segredo para o nosso êxito. A palavra de Deus é sempre o segredo, né? Olhar para Deus e para a palavra de Deus. E aí nós vamos longe. Chegaremos a um final feliz e abençoado. Muito bem, meus irmãos e amigos, né? Essa questão de impostos é antiga, né, pastores? Desde lá, quase que da criação, é antiga, né? E estamos no ano de 2025 e sempre ouvindo essa questão dos impostos, né? E a Bíblia, aliás, a revista aqui também tem uma afirmação que diz assim: é Deus que nos conduz em direção à sua vontade. Sem dúvida, as narrativas a respeito de Saul, Davi, Salomão e os demais reis semitas, né, estão repletas, né, de momentos assim, em que o projeto de Deus foi colocado em segundo plano.
as grandes dificuldades, né, os percalços enfrentados por esses homens e a ruína do povo que eles lideravam, serve hoje como um grito de alerta, né, sobre as consequências de não seguirmos a vontade de Deus. Então, é esse grande desafio, né, que o ser humano, a humanidade tem, né, a obediência, né. E nos adiantando aqui um pouco mais, né, sobre o assunto, eu gostaria de lançar aqui uma questão. Com certeza, muitos irmãos já sabem, né, mas alguns ainda têm algumas suas dúvidas, e os pastores aqui vão esclarecer um pouco mais, né. Davi teve pelo menos 20 filhos, né, sem mencionar os filhos, né, que ele teve com as concubinas. A pergunta é, pastores, por que Salomão foi escolhido para ser o sucessor de Davi entre tantos outros filhos? Pastor Gabriel? Não? Eu penso que essa resposta tem a ver com a soberania de Deus mesmo. Deus é soberano. Deus conhece o futuro, né? Então, Deus sempre escolhe o melhor. É o que a gente vê. Então, se ele escolheu Salomão, era o melhor que tinha ali mesmo. Que é o caso de Davi, era o melhor dos irmãos para aquela tarefa. Deus escolheu Davi, né? Então, se ele escolheu Salomão, porque Salomão era o melhor de todos, porque veja que o Adonias era um moço belo, diz o texto, muito bonito, é um dos mais velhos, e traiu o pai, né? E Absalão também, moço muito bonito, traiu o pai também. Então, temos o Aminon, que praticou um incesto na família, foi morto, né? Então não tem gente muito ali. Eu penso que Deus, em sua sabedoria, como ele vê de dentro para fora, foi o que ele achou. Ele achou de melhor, né? Até para a morte, né? Porque no caso de Jeroboão, aquele bebezinho que morre, Deus manda quando a mulher de Jeroboão chega, e aí já não enxergava mais, já estava muito idosinho. E ela foi disfarçada, né? Que Jeroboão queria saber que a criança estava doente. Ele queria saber sobre a criança, qual o destino, né? E Elias fala, entra, mulher de Jeroboão, Deus revela. Ele não enxerga, mas sabe que é ela. Não tenho boas notícias para você. Esse bebê vai morrer e vai ser o único que vai ser enterrado. Os demais morrerão, comidos por abutres no campo, não é? E eles não serão enterrados. Esse é o juízo para a casa de Jeroboão, de tantas maldades que ele praticou, não é? Então aquele bebê é o melhor, mas Deus vai recolher, e é o único que vai ser enterrado com honra. E assim depois são os descendentes de Baasa, que recebem o mesmo juízo. Os descendentes de Acabe, o mesmo juízo, não é? Os descendentes lá de Acabe. Então, se Deus escolheu Salomão, isso é enfim da sabedoria, porque ele realmente era o melhor que tinha ali do grupo, né? E Deus o escolheu. E ele, se não tivesse, tanto que ele começa muito bem, né? Eu sou uma criança, né? Uma criança que já tem uma filha casada. A gente lê aqui em Crônicas, ele já tem uma filha casada com um dos valentes de Salomão. Então, é uma criança no sentido que ele se humilhou mesmo diante de Deus. Ele começou muito bem. E tem muita gente que começa muito bem, mas na continuação deixa de ouvir a voz de Deus, né? É que nem hoje, né? Às vezes, eu já fiz esse questionamento em Moscar, pastor Gabriel. Quantos colegas pastores, né, começam tão bem, eles têm tudo para terminar bem numa boa velhice, mas ao longo do caminho se afastam de Deus. Aí a diretoria que escolheu aquele pastor fica, mas peraí,
A gente errou, mas você não errou, você trouxe o melhor que poderia trazer para conduzir a igreja. A questão é que ele não foi obediente. Ele deixou de olhar para Deus e para a palavra de Deus. Esse é o problema, né? E qualquer um de nós, né, pode cair na mesma situação. Basta deixar de olhar a palavra de Deus e obedecer, vai cair em desgraça também. Qualquer um. Eu, vocês, qualquer um. A gente tem que entender, como às vezes eu digo aqui, que a gente nem é pó, é pozinho mesmo. Nós somos pozinhos, nós somos fraquinhos. Não há firmeza em nós mesmos. Firmeza tem que ter em Deus. E não em nós. Aí entra o hino 366. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Tendo Deus como nossa firmeza, a gente vai longe. Vamos longe. Gostei da resposta, pastor. E lembra na escolha de Davi? Deus não vê como o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos e Deus vê o coração. Então, realmente, entre tantos... Concordo com o texto que o senhor colocou, que Deus... Na minha cabeça, eu vou encontrar Salomão no céu. Sempre tive essa convicção. Deus deu uma saída. E esse texto aí mostra isso. É porque o açoite seria humano, né? Não seria um castigo. Minha misericórdia. Não vou retirar, eu vou dar uma chance para ele. Isso me preocupou. Irmãos e amigos, diante dessa fala, né, dessa resposta do pastor Edson, confirmada pelo pastor Gabriel, né, eu também gostaria de reafirmar, lendo a palavra de Deus, né, que realmente foi um plano de Deus, foi escolha de Deus, né, para que realmente Salomão fosse escolhido diante de vários irmãos ali, né, que ele tinha, né. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9, diz: Eis, né, Deus falando a Davi, eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Então nós vemos aqui que Deus realmente escolhe, né, dentre os filhos de Davi ali, realmente Salomão para essa grandiosa tarefa, né, pastor? Oscar, me permita dizer mais algo, pastor Gabriel. Acho que com a nossa idade, depois dos 60, quanta gente que eu já vi começou a melhorar de vida, passou num concurso público bom, né, ou então está numa função aí na iniciativa privada, que começa a ganhar bem, ele começa a se afastar de Deus. Aquela casa bonita que ele faz no condomínio fechado, ou em algum lugar da cidade, né, aquela chácara, a vida compra uma fazenda, apartamento na praia. Então, em vez dele usar os bens para servir mais a Deus, não, ele se afasta de Deus. O pastor nem chegou na porta e já está longe, não cumprimenta ninguém, ele não fica no meio da igreja, ele não vai a uma missão, um ponto de pregação, ele não pede um culto no lar. Quantos desses irmãos têm casas maravilhosas, enormes? Eu estou aqui há 30 anos, 8 com o saudoso, 22 na sucessão, nunca pedi um culto em casa, nunca fez. Poucos são os que têm casas assim grandes, que tem uma irmã aqui, que eu não vou falar por questão ética, ela sempre fazia. A casa dela tinha o quê? Mais de 500 metros de construção. Sempre fez cultos na casa dela. Ela sempre deixou claro que Deus era a prioridade na vida dela, na vida da família dela. Mas são poucos, a maioria se afasta, ficam distantes, eles não se envolvem. O dinheiro os afasta de Deus, os bens, a propriedade afasta. Estão sempre desconfiados, achando que alguém vai abusar assim, vai se aproximar muito, né? Eu percebo isso, não se aproxima muito, times. Às vezes você vai, quer uma amizade mais, mas ele já dá, tipo assim, ó, não se aproxima muito de mim. Olha quem eu sou, né?
Então, e o homem não é nada, o homem ele é fraco, ele não é nada, morre e fica tudo aí. Não leva a nada. Tudo, na verdade, é de Deus. Que Davi entendeu, do que é teu, to damos. Então, quando eu vejo um crente, como eu vi alguns na PIB da Penha, onde diz que o senhor conheceu, pessoas muito ricas, mas envolvidas com o reino, né? Então nós temos, aqui na igreja nós temos gente bem postada e envolvida no reino. Mas é assim, você conta 1, 2, 3. A maioria que está bem não se envolve, se afasta. Então não é difícil entender Salomão. Salomão é muito rico, muita glória, muita glória. Muitos reis procurando o seu conselho, sua sabedoria. Olha lá, a rainha de Sabá vem de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, que ia para o mundo inteiro, queriam saber quem é esse rei. Trouxe muito ouro para ele, muitos presentes. E ele também deu muito ouro para ela, muitos presentes. E ele se perdeu nisso aí. É que nem aquele pastor que se torna muito famoso na denominação, não é? Vai pregar em Nova York, prega na Europa, prega nos principais templos do Brasil, fica famoso e se perde também, tem um final muito triste. Então, a gente tem que olhar isso e tomar cuidado para usar tudo que Deus tem dado, os talentos naturais, os dons espirituais, né? Bens que Deus possa nos dar, tudo usar para a glória. Esse carro da igreja mesmo que eu dirijo agora aí, no meu dia a dia eu fico pensando, nossa, pensar que muitos pastores andavam a pé, ou no lombo de um cavalo, não é? E eu tenho esse carro aqui, eu não posso desmerecer esse povo que não teve esse privilégio, eu tenho que correr no sentido de fazer a minha parte, eu não posso me acomodar, não é? Olha quantos recursos que Deus dá hoje para nós, como essa mesa de explanação, que vai pelo YouTube agora, os irmãos podem ver. Televisão sempre foi uma coisa muito cara. Hoje você joga essa programação no YouTube e pega na televisão, joga na televisão e pega lá. Você pelo celular. Não é Jesus voltando? A palavra de Deus indo para o mundo inteiro, porque isso vai para o mundo inteiro. Então a gente não pode se perder hoje em meio a esses recursos, não pode. Pastor Gabriel, mais uma fala? O pastor estava falando, eu me lembrei de uma coisa. Um cristão francês, Pascal, ele falou que o homem é muito frágil, que para matar o homem não precisa que o universo inteiro se arme contra ele. Basta um vapor. Uma coisa muito tênue mata o homem. Mas o homem, em relação ao universo, tem uma diferença muito grande. O homem sabe que morre. Ou seja, nós temos a capacidade de raciocinar e entender. E só tem 3 seres que raciocinam: Deus, anjos e homens. Então usemos bem o nosso raciocínio, né? Usemos com a ajuda de Deus para obtermos sabedoria e entendimento para resolver as questões que nos envolvem e envolvem outros a quem a gente possa ajudar. Muito boa palavra, pastor, gostei. Então, nós vamos aqui nos aprofundar um pouquinho mais. Vou lançar aqui uma outra questão para que os pastores possam também trazer aqui, né? Para que nós possamos trazer a resposta, para que nós possamos entender um pouco mais também desta lição, né, que nós estamos aqui refletindo. Moisés, ele não entrou na Terra Prometida, né? E nós sabemos que houve uma questão, para nós seres humanos, talvez assim, uma pequena desobediência, né? Mas para Deus não tem essa questão. Ele desobedeceu a Deus, e por causa dessa desobediência, Moisés não entrou na Terra Prometida, né? E nós vemos aqui que Davi, com certeza, ele tinha muita vontade, vamos dizer assim, muito desejo no coração de construir o templo. Mas ele não construiu. Foi o seu filho Salomão que veio então realizar, vamos dizer assim, este sonho de Davi, construindo então o templo. Gostaria então de saber dos pastores, né?
Por que então que Davi não construiu o templo? Irmãos, né, que estão conosco aí, Davi preparou todo o material para a construção do templo. Era um homem segundo o coração de Deus, como diz a Bíblia. Mas Deus não permitiu que ele construísse o templo. Não foi por causa do sangue derramado em guerras, como muitos pensam. Até eu mesmo pensei em tempos passados. Porque quando Deus enviava Davi à guerra, ele tinha permissão na guerra para lutar e derramar o sangue dos adversários, dos inimigos, na verdade, né? Então não é esse sangue aí, embora isso pudesse gerar alguma impureza cerimonial. Mas creio que na verdade Deus queria contrastar o reino de Davi com o reino de Salomão. Davi foi um rei que lutou, guerreou, fez todo o trabalho humano possível para instaurar um reino íntegro, um reino uno. Mas Deus queria contrastar o reinado de Salomão, que seria um reinado de paz, um reinado de prosperidade com o pai. Eu não penso que foi por alguma impossibilidade de Davi. Até porque Davi poderia pedir perdão e Deus o perdoaria. Não, foi desígnio divino que Davi fizesse o que fez, acumulasse tudo, mas Salomão seria o novo aspecto do reino. O reino de paz e prosperidade, com um rei muito sábio na direção desse reino aí. Entendo que foi isso. Pastor Edson? Eu acho que a palavra do pastor Gabriel é excelente. É isso mesmo. Quando a gente faz a leitura integral e vai passando nessa leitura sistemática, a gente percebe isso. O plano de Deus não é que Davi faça o templo mesmo. Ele prepara, deixa Davi preparar tudo para isso. Então, as guerras foram com Davi, e agora Salomão herda um reino de paz e prosperidade. E é nesse tempo de paz, que é o plano de Deus, que o templo vai ser construído. Lá em Atos 9:31 nós lemos, e havia paz. O evangelho se multiplicava, né? Deixa eu ver aqui, Atos 9:31. A palavra paz, ela é muito importante nesse tempo que construiu o templo de Salomão. Atos 9:31. A igreja desfrutava de paz, Atos 9:31, em toda a Judéia, Galiléia e Samária, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Mas veja que a minha palavra é, a igreja desfrutava de paz. Por que de paz? Em 8:1, nós temos Saulo de Tarso perseguindo a igreja com cartas do Sinédrio, certo? Ele está perseguindo a igreja. Agora, no capítulo 9, o perseguidor agora é perseguido, ele agora é um crente. Então, nesse período em que havia essa paz, quer dizer, não havia perseguição do Sinédrio, dos judeus, havia paz, a igreja se multiplicou muito mais. E agora, o que era o cabeça da perseguição, que é Saulo, agora ele também é crente, né? Então, a paz para fazer a obra de Deus é muito importante. Então, Davi cumpriu o plano de Deus, não é? E quando a gente também olha assim, porque o plano de Deus é disciplinar, porque assim, a Bíblia conta a história da salvação. Todos aqueles deuses que as nações adoravam, de Moabe, de Amon, da Síria, né, o Rimon lá da Síria, Baal, enfim, todos os deuses dos filisteus, temos que lembrar que essas nações vieram de Noé. São descendentes de Noé. Todos eles. E Noé era uma família que adorava a Deus, que amava a Deus. Deus mantém o plano da salvação via Sem, né? Tanto estava onde chegou o material aqui das portas abertas, e eu até estou pensando em botar no mural lá, fixar no mural. Ele faz uma lista de cerca, eu não lembro agora de quantas nações são, olhando todos os povos hostis ao Evangelho, são descendentes de Cã e de Jafé. De Sem você só tem os sírios naquela lista lá.
Os demais descendentes não perseguem a igreja no mundo, porque ali está mostrando a igreja no mundo, né? Mas todos os povos descendentes de Cã, boa parte deles persegue a igreja. E de Jafé. A igreja está enfrentando muita dificuldade. Muita dificuldade. Desde o começo, né, pastor? Então, assim, os cananitas. Os cananitas, então. Porque o juízo lá, quando Noé fala, ele fala profeticamente, né? De Canaã. Vai ver que a palavra dele profética de juízo é para Canaã, que é o quarto filho. Não é para Misraim, que é pai dos egípcios, não é para Cuxi, que é pai dos egípcios, não é para Put, que é pai dos egípcios, não, é para Canaã. E aqueles povos, basta ler Levítico 18 para ver os 22 nãos de Deus. E Levítico 19 para ver os 34 nãos de Deus, dá um total de 56 nãos. Que é o que aqueles povos praticavam. E Deus fala, se vocês fizerem a mesma coisa, vocês também serão destruídos. E aí quando a gente escuta especialistas, pessoas que vão ler, Davi foi o único que conseguiu aplicar a justiça de Deus no enfrentamento desses povos, tanto que todos se submeteram a ele. Davi construiu quase que um império, pagavam tributos, eles se submeteram a Davi. E muitos se tornaram interessados na lei de Deus por causa de Davi. E vamos lembrar também que os 600 valentes de Davi, boa parte deles eram gentios. A Bíblia é fantástica. Eram gentios. Eram heteus, né? Eram filisteus. Tinha filisteu também lá. Gente de várias nações. Os que cortavam as pedras, né? Exatamente. Homens valentes que eram também de outras nações, não só de Israel. Não é? Então, Davi foi esse homem que preparou mesmo tudo. Deus usou para preparar e agora prepara um filho para construir o templo. Então, na verdade, Davi não seria mesmo, pela andar da carruagem, aquele que Deus usaria para construir. Até porque não era uma questão de pessoa que estava envolvida, era questão de a época. A época de Davi conflituosa, problemática, e Salomão pegou um reino de paz e prosperidade, até porque o templo teria que ser construído sem barulho, né? Precisava de paz. Então, não eram as pessoas, era a época. E o plano de Deus, nós vemos que é perfeito, né? E até o nome realmente foi escolhido por Deus, de Salomão, né? Que significa pacífico, né? E quero repetir aqui o versículo 9, onde diz: eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Então, realmente, o plano de Deus era que Davi realmente preparasse, vamos dizer assim, todo o terreno, né? Como realmente o pastor Gabriel disse, né? Que foi um período realmente de guerra, de muita guerra, né? E esse foi o período de Davi, mas que também ele preparou até a questão do material, das pessoas que iam construir, né? De onde viria o material, as alianças, enfim. Davi realmente fez todo aquele preparo para que seu filho, então, Salomão, né? Cumprisse aí o propósito do nosso Deus, né? Vamos também colocar, irmãos, pastor Gabriel, se Israel como nação tivesse obedecido à lei de Deus mesmo, seria a nação mais poderosa do mundo, em todos os tempos, e bênção para todas as nações, porque lá em Deuteronômio Deus coloca eles como cauda, como cabeça e não como cauda. Veja, a gente, o pastor Gabriel, que é um homem muito culto, né, já leu aí centenas de livros, todas as áreas do conhecimento que você possa imaginar tem um israelita, um descendente de Sem lá, para tudo. Irmão, hoje mesmo de ser desobedientes, Deus, né? Está na frente. Controle da moeda, grandes administradores através de todos esses séculos aí, e depois, de repente, estavam no alto e de repente a palavra cumpriu-se aquele, né? Se vocês obedecerem,
mas se desobedecerem. Aqui no Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar foi encerrado por causa de perseguição aos judeus em Portugal. Eles se recolheram com o capital e aqui nós voltamos a procurar ouro em Minas Gerais. Então, o judeu é importantíssimo. Mas uma coisa que me salta aos olhos ultimamente é: Israel tem não tem 80 anos ainda o Estado, né? Se reunir todos os prêmios nobres dos outros países, não dá a quantidade que tem de Israel nesses 70 anos. Olha a importância dele. E toda coisa grande que já se fez, não deixa de ter um judeu no meio. Decidiram guerras, um judeu. Né? E o fio de ouro, né, pastor Gabriel e Oscar, é a vinda do Messias. Isso. Do ungido. Isso que a gente precisa lembrar. Então a igreja, porque a igreja é o parêntese profético, né? É o mistério que os profetas querem entender. Né? Eles querem entender. A igreja, Cristo comprou povo com o seu sangue de toda a tribo, língua e nação. Essa família do sangue do Calvário é de todas as nações. É o plano de Deus, salvar todas as nações. Veja que o Salmo 2, que é um salmo profético, quanto ao Messias, fala que os homens zombam do plano de Deus, em outras palavras. Mas Deus se ri deles. Vê que está chegando agora, o ungido está chegando. O rei davídico, que é Jesus, está chegando para a segunda etapa, chegando em glória, para juízo. Né? E a gente precisa pregar esse evangelho mesmo, porque o rei davídico, que é Jesus, o Messias, está chegando agora em glória. A ira do Cordeiro vai se manifestar para juízo, na abertura dos selos lá de Apocalipse 5. Está chegando. E por o senhor ter citado a palavra parêntese, o senhor é dispensacionalista, né? E nós temos um arrebatamento da igreja ainda antes disso, né? Isso é mais urgente ainda. A igreja tem que ser instruída. E dizer ao povo aí fora que Jesus realmente não dá mais para negar. É uma pena, irmãos e amigos, né? Como é bom estudar a palavra de Deus, mas o tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos chegando aqui ao final de mais uma mesa de explanação bíblica, né? E eu gostaria, antes de finalizar, convidar você para estar conosco na nossa escola bíblica dominical. Todos os domingos, né? A partir das 9 horas da manhã, estamos aqui na Avenida Manuel Goulart, 503, com a nossa escola bíblica dominical. Isso é de suma importância, né, para a nossa vida espiritual. Tá bom? Eu faço esse convite e você será o nosso convidado especial aqui na nossa igreja. Finalizando então, o pastor Gabriel lembrou, ele já até comentou, já fez, mas que o pastor Edson então faça esse comentário final então, a respeito da vida, né? Como terminou a vida de Salomão. Eu até tinha questionado aqui uma questão do seu arrependimento. Nós não vemos essa questão do arrependimento, né? Mas há alguns textos, né, que vai assim nos direcionar, dar um norte realmente como foi o final, né, da vida de Salomão, se realmente Deus o perdoou, se realmente ele hoje ele está na glória também com Deus. O que o pastor Edson acha? Como disse o pastor Gabriel, eu sempre tive muita luta com esse assunto, quando eu passava nas minhas leituras anuais. Mas depois, nos últimos anos, eu cheguei à conclusão que é a mesma opinião do pastor. Lá em 2 Samuel capítulo 7, ali a partir do 12. Principalmente o versículo 14. Exatamente, o 14. 2 Samuel 7,14 é fundamental, nem vou ler porque fundamental. Posso ler para o Pode senhor ler, aqui? por favor. Aqui. Olha só que importante. Eu lhe serei por pai, Deus falando. Sim. E ele me será por filho. Deus não adota hoje e abandona amanhã. Sim. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. E no 15 diz: mas a minha misericórdia se não apartará dele. Eu descanso nisso, irmãos. Que bom que realmente
temos essa compreensão, né, que Deus realmente não abandona os seus. Eu Né? vou ler aqui na século 21, não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Então, Saul, fica claro que Saul não se converteu. Basta ler bem devagar, a gente percebe. Mas com Salomão, a Bíblia, ela deixa de forma implícita essa resposta. Houve alguma coisa não registrada, essa palavra tem que se... E outra frase. Houve alguma coisa não registrada E outra... que tem que se cumprir. Essa palavra tem que se cumprir. Exatamente. Então ele descansa. E outra frase importante, eu acho que é aquela: e viveu e reinou tantos anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, não é o caso, não se fala isso de Salomão, fala que no final ele adorou lá para agradar as mulheres dos deuses e silencia. Ela não fala mais nada. E aí nós vamos como a Bíblia se explica, porque nós não explicamos a Bíblia. A gente descobre as interpretações que a Bíblia faz, ela mesma se explica, ela está explicando aqui. Se lê bem devagar o que o pastor está citando, Samuel 7, 12 a 15, a resposta está aí. Essa dúvida me Eu maltratou. creio que eu vou ver Salomão no céu, que Deus não deixou. Essa dúvida ele me perecer, maltratou não. muitos anos, pastor. Deus cumpriu a palavra dele, levantou Salomão. A Bíblia é oculta. E se ela oculta, né? Vamos ficar com o que ela diz. Muito bem, meus irmãos amigos, então realmente estamos chegando ao final, né? Só finalizando aqui essa lição de hoje, a nossa revista diz assim, que a nossa carne sempre deseja satisfazer-se e sobrepor a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, né, do nosso Deus para conosco. Cabe a nós, portanto, dominá-la. Caso contrário, seremos rejeitados pelo nosso Deus. Vou pedir para que o pastor Gabriel nos eleve a Deus em oração e assim, então, estamos encerrando esta mesa de explanação bíblica. Muito obrigado. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia acrescentado às nossas vidas. Muito obrigado pela preservação de toda a criação, Senhor. Estamos aguardando o retorno de Cristo para que tudo tome o rumo que foi o primeiro, o benéfico, o bendito, estabelecido por Ti desde o começo. Nós nos desviamos, Senhor, mas a Tua graça nos alcançou e nós estamos aqui reunidos na Tua presença graças ao sacrifício de Cristo que nos torna aceitáveis diante da Tua santíssima universal presença, Senhor. Te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo privilégio de Te chamarmos de Pai, pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, sobre toda esta terra, Senhor, que está tão afastada, Senhor, dos Teus princípios, mas ainda continuas dando oportunidade, ainda nos suportas, ainda nos trata com longanimidade, esperando que muitos creiam, recebam Jesus como Salvador, sejam salvos e Te glorifiquem com o que têm e são. Nós Te agradecemos pela vida e existência da nossa igreja, pela vida do nosso pastor Edson, que está na nossa mesa e preside o nosso colegiado, pelo colegiado, pela diretoria, pelo diaconato, pela membresia, Senhor, da igreja, desde o mais jovem ao mais idoso, e por todos os departamentos, lideranças e ministérios dessa casa. Pedimos que cuide, Senhor, desta igreja local, das nossas missões, pontos de pregação, e da Tua igreja amplificada em toda a igreja militante na face da terra. Que ela atravesse mais um dia vitoriosamente sob a Tua liderança, sob o Teu poder, sob a orientação da Tua palavra e a inspiração do Teu Espírito Santo, para que almas sejam salvas, vidas edificadas e o Teu nome em tudo glorificado. Aguardamos, Senhor, nas Tuas misericórdias. Aguardamos, Senhor, a Tua proteção, o Teu cuidado e pedimos que nos leves em mais este dia, Senhor, para as nossas atividades, protegendo, dirigindo e dando-nos forças do alto, para que nunca nos esqueçamos dos Teus ditames, das Tuas orientações e que possamos ter forças Tuas, ajuda, orientação do Espírito, para praticá-las diariamente nas nossas vidas, fazendo a Tua vontade e glorificando o Teu nome, Senhor. Pedimos que abençoes tudo que fizemos aqui, que isso possa ser de utilidade e prosperidade espiritual para os que vão participar agora e os que posteriormente poderão ver isto gravado, Senhor,
nas mídias sociais. Obrigado por esta mesa, por este dia, por todos que participaram, pela administração da igreja, pelo nosso diácono Claudino, que está conduzindo as gravações, e leva-nos em paz para nossas atividades desse dia. Pedimos em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. Amém.